No artigo mensal que publica aos domingos na Folha de São Paulo, o diretor de redação Otávio Frias Filho disse ontem que o Bolsonaro tende a desaparecer do espectro político porque com a retomada lenta da economia, a bandeira que ele está brandindo por aí tende a desaparecer. A pergunta é, o que vocês acham do Bolsonaro? E eu acrescento, a que se deve a ascensão de Bolsonaro? Pode começar, Paulo. Começo. Bom, Bolsonaro para mim não é a figura ideal a comandar o Brasil. Mesmo porque eu não concordo com uma série de posições dele, acho ele um extremista, respeito quem Que tipo de posição, Paulo? Várias posições, como por exemplo o armamento. Eu não sou favorável ao armamento. Já disse isso inclusive publicamente. Agora, o que eu acho que a candidatura do Bolsonaro ela reflete, que eu acho que ainda não tivemos nenhum outro candidato que mergulhe nesse público, né, com os seus discursos. Mas ele reflete uma grande insatisfação com o que nós temos hoje na política brasileira. O Bolsonaro, dentre todas as críticas que eu faço a ele, é uma pessoa que tem opinião, querendo ou não, gostando ou não da opinião dele, ele coloca a posição dele, por muitas vezes uma posição que eu considero equivocada. Agora, o que falta, eu acho, é nós termos uma candidatura que seja uma candidatura representativa e que consiga, com discursos fortes, volto na questão da privatização. Quem não falar de privatização nesta eleição estará para trás da realidade. Já passou da hora de se privatizar Petrobras, já estão privatizando a Eletrobras. O Brasil precisa diminuir o seu Estado. E alguém precisa falar com clareza isso, para que o mercado receba bem essa pessoa e a sociedade possa, obviamente, ter a confiança. Paulo, antes de eu passar para a Karina, só me responde. A que se deve a ascensão de Bolsonaro? Eu acredito que se deve a ascensão do Bolsonaro de uma questão fundamental no Brasil, que é a segurança pública. Eu tenho feito muitas críticas hoje, e continuo com as mesmas críticas, sobre o Código Penal brasileiro que nós temos hoje. Eu sei que a Karina discorda de mim, mas na minha opinião o Código Penal brasileiro passa a mão na cabeça de bandido. Hoje bandido tem mais direito do que um cidadão comum. É uma coisa impressionante o que nós temos hoje de mordomias para pessoas que cometeram crimes. Okay. E o Bolsonaro aborda isso de uma forma competente e consegue mergulhar sobre esse público. Karina. Eu acho que o Bolsonaro é o que há de pior na política brasileira. Então, não existe nenhuma dúvida, na minha opinião, sobre o que representa Bolsonaro. Um projeto atrasado de sociedade, um projeto que de frases feitas que não apresentam soluções concretas para a realidade da vida do povo. E eu queria focar nessa pergunta do Edgar. A que se deve esse crescimento? E eu acho que o crescimento do Bolsonaro, primeiro, tem a ver com a crise econômica. Então, um desespero muito grande da população que perde emprego, o desespero com a segurança, a saída fácil, a saída da autoridade, ela acontece, ela surge muito nesses momentos de crise, né? O Trump, nos Estados Unidos, representa um pouco isso, a coisa do desemprego, a coisa da insegurança. Então, isso é um fator. Mas um outro fator que eu queria chamar a atenção e que tem a ver com essa nova política, que é a questão das redes sociais. Porque eu acho que nós, jovens, precisamos comunicar muito bem nas redes sociais, mas nós não podemos entrar no jogo do qualquer custo. Eu sou jovem, fui presidente da União Nacional dos Estudantes e nunca topei o debate fácil, que é o debate da guerra de memes, que é um debate muito representado hoje pelo MBL, por exemplo. E eu acho que é engraçado que o MBL hoje diga, não, Bolsonaro não, o caminho não é esse, mas você, querendo ou não, ajudou para que naquele momento, naquele cenário de fake news, nesse cenário de baixo nível de política, essas figuras surgissem. Então, okay. Por mais que você não concorde com as opiniões dele formalmente, você ajudou que ele surgiu, sabe? Ok.